e acho que a gente pode começar a conversar sobre Ó, outras tem até um cidades comentário também. aqui, Patrícia, do Chovel, que ele fala: o Lúdio pode ser um nome forte da esquerda na região caso ganhe e tenha uma boa gestão. A gente podia entrar aqui em Cuiabá, que tem um empate absoluto aí entre o Abílio Brunini e o Lúdio Sim, Cabral, sim, né? A são gente podia já dados, entrar nesse caso aí. acho legal. Aliás, o Crepe, o Lúdio, ele também faz uma limpeza de imagem aí, parecido com o que o Boulos faz agora, nessa linha de parecer mais centrista, de uma coisa freixo no PSB, igual ocorreu aqui no Rio de Janeiro, né? Tentando, eu acho que a campanha dele, ele utilizou muito mais o roxo do que o do que o vermelho. vermelho, não Ele utilizou a não usa o símbolo estrela, do não tem vídeo de campanha com Lula. Ele se colocou mais como um candidato que está com o número 13 do que um candidato do PT, né? E falando É, já, aproveitando esse gancho de Cuiabá para falar de mudança de votos, pode ser um caso Cuiabá hoje, porque no início da semana a gente tinha ainda empate técnico, mas o candidato do PL, né, o Brunini, aí à frente, um pouquinho à frente, ele estava, se não me engano, na Atlas Intel, ele estava com 52% e o Lúdio estava com 45%, então ele já conseguiu aí se aproximar um pouquinho mais e pode ter uma virada, então, aí no final do dia de hoje, Cuiabá elegendo o candidato do PT. E aí já entramos, então, A nesse capital assunto. mais bolsonarista do país. Pois é. 66% de voto no Bolsonaro em 2022, né? Assim, em Cuiabá, eu tô até com a Atlas aqui aberta, né? Eu até abri o Instagram do Lúdio aqui, tava 53 para o Abílio, aí ele foi para 48,8 e o Lúdio foi de 46 para 49, né? Assim, a depender do desfecho, essa é uma vitória que vai ser, se ele realmente ganhar, vai ser uma vitória interessante de observar, assim, né? Porque, igual eu comentei, né? É uma situação em que Cuiabá é uma capital que é bastante bolsonarista, né? Igual eles votaram no Bolsonaro, 66% dos votos no Bolsonaro, segundo turno de 2022. Ainda é uma cidade menos conservadora do que o interior, né? Que o pessoal discute, que comenta. Então, foi uns 66%, ainda foi um percentual mais baixo em relação ao resto do estado, né? Mas ainda assim é relevante, né? Em Cuiabá, eu acho que existe uma situação muito semelhante ao que aconteceu aqui na minha cidade, em Juiz de Fora, em 2020. Aqui em Juiz de Fora, a gente tinha inclusive uma cidade que, se eu não me engano, até um pouquinho maior só que Juiz de Fora, né? Que a gente teve uma situação que o PT não ganhava aqui em Juiz de Fora nunca para a eleição de prefeitura, né? Não ganhava, chegou 3 vezes no segundo turno e perdeu as 3. Só que teve uma conjunção de fatores assim em 2020 que as outras candidaturas competitivas elas se enrolaram de uma forma até, se a gente for olhar, até engraçada, assim, coisa de nível trapalhões, assim. Teve um candidato em 2020 aqui na minha cidade que ele deu uma entrevista de 6 minutos para a filiada do SBT que ele destruiu a candidatura dele. Ele basicamente falou para a população que a saúde era ruim, que só quem tinha 15 mil pagava saúde e podia ter uma saúde boa e que era para continuar com o que tinha, né? E aí a galera usou, ele despencou e tal. Eu acho que a situação do Cuiabá ela é um pouco parecida porque esse candidato do PL é muito ruim e ele assusta até o eleitorado da direita, assim, de tão ruim que ele é. Então ele pode gerar uma Apoio de rejeição. bilionário do agro, né? E aí na hora que ele chega na hora da votação, o cara não empolga, o cara vai pensar, não, o cara vai ter um pé atrás para votar nele. Então, isso é algo a ser observado. Só que aqui também é o que a gente já meio que começou a discutir, né? O Lúdio, ele é um cara, pelo discurso dele, ele é um cara já é mais conservador, né? E ele adota um tom, inclusive, que pode até incomodar uma parcela progressista do Sudeste, do Sul. E assim, eu nem estou falando que isso é errado, não, tá, gente? Nem estou fazendo juízo de valor, só estou destacando essas coisas aqui, né? Então, por exemplo, eu até separei, eu fui dar uma olhada, na primeira peça de TV dele, do segundo turno, ele falou o seguinte: ele falou que ele era contra o aborto, contra a liberação das drogas e que jamais iria implementar em nada na escola relacionado à ideologia de gênero. Ele usou esse termo, né? E assim, é um candidato de uma legenda progressista
que eu tenho por mim, assim, que se não fosse do PT, eu tenho dúvida até se ele seria tratado como de esquerda nessas condições, assim. Mas, assim, ele está tentando vencer num estado conservador, de maioria bolsonarista, e esse discurso ele está falando com a demanda de lá, né? Só que é bom destacar, e aqui é uma coisa mais ampla que a gente precisa refletir, que é o seguinte: a direita está impondo a agenda do debate de uma forma muito fácil, assim, de uma forma muito intensa, né? Então, o que a gente vê é uma linha dessa turma aí que a gente chama mais de progressista, né, tendo que reagir à direita colocando essas questões no debate. Aí eu acho que a questão dele é um pouco diferente da questão do Boulos, do Freixo, porque o Boulos e o Freixo eles estavam mais associados a uma outra esquerda, a até uma, assim, muitas vezes exagerado, mas até é uma questão mais radical, e aí às vezes eles chegam com essa tentativa de limpar a imagem, de se moderar, e o eleitor pode perceber isso como artificial, como arranjado, como... Eu acho que no caso de Cuiabá ele não passa por essa questão, porque ele não tem essa associação que o Boulos, né, e o Freixo eles não tinham. Então ele consegue chegar, por exemplo, na televisão e falar, por exemplo, que não apoia a ideologia de gênero, né, que inclusive é um termo é um termo inventado, né, para essa ala da extrema direita, e ele consegue passar, porque ele ainda segura, né, igual você pega, por exemplo, o Boulos tem essa comparação, né, do Boulos, a questão dele falar da questão das drogas, dele ter mudado de posição, e aí isso acaba pesando, até porque, assim, é um comentário, é chato falar do Boulos aqui, mas, tipo, o Boulos poderia ter falado melhor essa questão, sem ter falado, agora eu mudei de posição. Ele podia falar, olha, isso não é pauta para uma eleição municipal, eu não sou candidato a presidente, isso não é uma discussão para pauta Como municipal. perguntaram muito sobre Venezuela para ele... Que também é fantástico, né? A Venezuela é o... Nessa última semana também pegaram ele, pegaram alguns vídeos dele cumprimentando representante da FEPAL para falar que ele é apoiador do Hamas, que ele é apoiador de terrorista. Não, sim. E aí, mas o Lúdio tem um discurso mais fácil ali, né? Ele não está associado a isso. E aí eu acho que ele sai um pouco de vantagem com isso, porque ele não tem muito essa rejeição associada a essa pegada mais identificada como radical, né? E aí uma eventual vitória dele, ela vai ser celebrada com razão, né, se ele ganhar, mas aí também vai ser nessas condições, e aí é uma oportunidade que ele vai ter, e aí ele pode se fortalecer como um prefeito, fazer uma boa gestão, e tentar reverter uma situação no estado, numa região que é uma região que hoje em dia ela é majoritariamente bolsonarista, né? E aí cabe a ele também aproveitar essa oportunidade caso ele vença. Sim, eu acho que... Patrícia, só antes de você falar, queria mostrar um vídeo que a Cíntia me mandou do primeiro trechinho, primeiros segundos do último programa do Lúdio aqui no segundo turno, olha só. Você igual taxista, eu não gosto do seu PT, mas de você eu amo. Amém, obrigado. Você vê, então ele... A primeira trechinho. A gente tem que lembrar também, eu acho, de novo, voltando à diferença entre campanhas municipais e campanhas nacionais, né? Porque, assim, como o Crepe destacou bem, assim, cada cidade, cada município tem as suas características muito próprias, né? Muito específicas, né? Quando a gente fala de ala progressista em Cuiabá, e quando a gente fala de ala progressista, por exemplo, em São Paulo, né? Então, eu acho que é importante destacar esse tipo de coisa, e talvez até a discussão sobre tipos de campanha de conscientização, por exemplo, o Boulos, ontem, ele falou sobre a questão do MST, né? Ele tenta ainda informar, passar por esse processo de conscientização da população, de que o Movimento Sem Terra não invade, mas ocupa, enfim, toda essa questão de educação, né, que é um processo mais lento, né, e a gente está falando de segundo turno ainda, que são 3 semanas, né, ou seja, os candidatos têm 3 semanas aí para fazer os eleitores votarem neles. Então, assim, a tática da educação e conscientização é um processo um pouco mais lento, né, a gente não vai conseguir virar o pensamento de alguém tentando desmistificar a questão do comunismo, Venezuela, MST, de um dia para o outro, né? É um processo mais lento, né? E considerando ainda todo
essas características das fake news que a gente tem aí nas campanhas eleitorais com tudo, né? Que são agressivas, marcam o candidato de uma certa forma e é difícil aí tirar essa imagem. Então, eu acredito que os candidatos ficam nesse e agora, né? Não consigo trabalhar com essa conscientização, esse processo de educação, tem que partir para... Por isso que eu comentei, no caso do Boulos, né, dele ter feito isso de forma mais ampla, né, porque acho que eu até comentei isso na live do primeiro turno, né, a notícia falsa, ela não gera rejeição no candidato, ela amplifica a rejeição. Ela pega uma rejeição que já está trabalhada e o cara vira um militante anti o fulano. Então, ele vira ele pega aquele elemento que está conectado a ele ali na questão política e tudo. E para você resolver isso em questão de internet, é muito essa questão dessa construção de você estar próximo numa comunicação, às vezes até mais descentralizada, para você poder responder melhor esse tipo de questão quando isso vem, né? E em campanha, em segundo turno, ainda mais. E aí é uma coisa até que eu comento, né? Eu já participei de duas campanhas, né? Eu participei de uma campanha municipal aqui em 2016, coordenando, trabalhei em 2022 também. 90% do trabalho que você faz para uma campanha eleitoral é feito antes da campanha começar. E os 10% finais ali é o sprint final. É o momento mais importante, é o momento que você ganha e que você perde, mas é o momento que você precisa estar com a construção muito bem feita antes para você poder sair melhor e poder lidar melhor com o cenário, né? Até com essa instabilidade do cenário, com certas situações. Aí eu falo isso tanto no sentido de comunicação, de ter estrutura, de ter grupo, de rede, e no sentido político também, né?